Eita, agora! Vamos que Eita, vamos! glória! Olha Eita, a minha agora! camisa, olha a minha camisa, olha a minha camisa, olha a minha camisa. Ó. Eita, escola de Ministrema, meu Deus do céu, que saudade! Meu Deus, Saudade, que meu turma pastor. fogueada era aquela, rapaz! Nossa, que turma fantástica. Meu Deus! O que é Muito aquilo? bom, muito bom. Foi Nossa, muito top aquele tempo juntos, viu? Meu Deus do céu. muito bom, E pastor. Quero formou aproveitar. a gente top naquela turma, rapaz. Tá Só todo formou mundo gente espalhado top, por né? esse. É fé pra todo lado. O único mais ou menos era eu mesmo, o restante só tinha top. Rapaz, você era, era no mínimo o mais esforçado da turma. Porque para poder Glória a Deus. 550 quilômetros toda semana, rapaz, não é para qualquer um, não. É até bom dar esse testemunho, né? Aqui no Espírito Santo, um tempo, nós só tínhamos rema em Vitória. E aí o pessoal de Vila Velha até onde era o rema, dá 12, 13 quilômetros. O pessoal de Vila Velha Atravessou a ponte. ficava reclamando, às vezes, é muito longe a escola. Não, Mas... na época eu saía daqui de Vila Velha para fazer escola de ministro em Belo Horizonte. Eu falei, é longe o quê, Meu irmão? Deus. Para com isso. Olha só, deixa eu te contar o testemunho de um casal aqui de gente, de pastores, já são meia idade, já são mais velhos do que eu, inclusive. Eles moram aqui próximo de mim, no Porto, numa cidade chamada São João... esqueci o nome do resto do São João. É um São João é alguma coisa. Eles moram aqui pertinho. Da cidade deles, em Porto, são 280 quilômetros. 280 quilômetros. Não tinha rema, aqui não tinha escola bíblica aqui em cima no Porto ainda, e tinha rema lá em Lisboa. E o rema era 2 dias na semana, 3 dias na semana. Não, 2 dias na semana. Terça e quinta. 2 dias na semana, terça e quinta. Pois eles saíam todas as terças e todas as quintas. E iam lá embaixo em Lisboa e voltavam para trás. Iam na quinta e voltavam para trás. Admirável. Não tem distância. Para quem quer, nada é impossível. Para quem não quer, querido, toda coisa vai ser motivo para desânimo. Exatamente. Esse muito bom, hein? Eita, que já começou já, hein? Mandando ver, hein? Glória a Deus, hein? Já chegamos chutando de primeira. Glória a Deus. Pastor Márcio, eu quero, como sempre tenho feito, nossas lives, Verbo da Vida de Guarapari, sempre acontece às segundas-feiras e sextas-feiras, às 19 horas. Sexta-feira passada, quem esteve conosco foi Renato Galdar, nosso diretor executivo, nosso professor, não é verdade? Nosso professor. Ele está conosco, inclusive, aqui na live. Renatão, nós chamamos. Rapaz, eu comecei a tremer agora. Já que a Renato Galdar está aí, eu estou tremendo já todinho. Está conosco aqui na live. E foi uma live top, muito chão, muito ensino. Tem sido sempre assim. Nós reservamos a segunda-feira para fazer, sempre que possível, uma live que nós chamamos de live missionária. Não é? Muito bom. Vocês estão no campo missionário. Eu te conheci em Belo Horizonte, Portugal, já pulsava, queimava no seu coração. Você já falava a respeito disso. Logo, rapidamente, quando pensa que não, recebi a notícia. Butileiro está indo para Portugal. Falei, eita glória! E nós ficamos muito felizes. E eu sei que você sabe, mas não custa nada lembrar. Você não está sozinho. E eu sei que não é só por conta da convicção de que o Senhor está com você. Mas nós também estamos contigo nisso aí. Então, poder abrir esse espaço para que você fale um pouquinho do campo missionário, como é que foi isso, para logo depois nós entrarmos no tema da nossa live, não é? Que a gente vai falar um pouquinho de fui chamado, e agora? Na verdade, mas antes eu quero que você fale um pouquinho como é que foi isso, como se deu isso, como é que foi o começo. Já estiveram conosco Alex Koenig, Guilherme Ardiles, Luiz Bento, lá de Angola, que fala como é que é o ministério lá. Já estiveram conosco, mas pastor Jussier, do Japão. Enfim, está sendo top isso aí. Agora, Márcio Butileiro, pastor Márcio Butileiro conosco. Eu sei que você vai indicar
Você vai indicar 2 livros? Antes de você indicar os 2 livros, deixa eu indicar 2 do lado de cá, que eu acho que é legal também sobre esse tema. Esse aqui é Chamados por Deus, de Kenneth Hagin, livro fantástico, Chamados por Deus. Esse outro aqui é Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, também Muito de bom. Kenneth Hagin, né? E agora eu passo a palavra para você, quero que você faça as menções aí, que você julgar interessante. Deve ter gente de Portugal, enfim, nossos colegas de classe devem estar aí também. Enfim, Tem um vamos monte lá, de gente vamos lá. aí. Coisa boa. Em primeiro lugar, obrigado, pessoal aí que está nos assistindo, aqui através do Instagram da Igreja Verbo da Vida, Guarapari. Talvez você não saiba, mas Guarapari fica em Minas Gerais. É um território mineiro avançado, né? Igual o Havaí com os Estados Unidos, Guarapari com Minas Gerais, é a mesma coisa. Né? Então você vê aí, Guarapari, não existe capixaba em Guarapari, é tudo mineiro, aí só dá mineiro. O pessoal pergunta, Minas Gerais tem praia? Eu falo, tem, lá em Guarapari. E é assim mesmo, olha, quando nós vamos passear em Guarapari no verão, parece que está em Minas Gerais, só tem carro de Minas. É verdade, mas Minas Gerais, Guarapari foi uma terra assim, que eu guardo no coração com muito carinho. Eu passei aí diversos verões aí, de férias aí, porque eu tinha um tio que morava aí, né, e construiu a sua vida aí em Guarapari. Eu guardava ele no coração muito. Era um tio muito querido, muito próximo de mim, irmão do meu pai, mas já faleceu, já faleceu. Então eu guardo Guarapari com muito carinho no coração. Guarapari é uma terra maravilhosa. Essa Praia do Morro é algo assim que é inigualável, né? O que a gente pode fazer aí não faz lugar nenhum do mundo. É muito bom. Então, é isso. E está fazendo parte desse hall de pessoas aí maravilhosas que você tem trazido aí. É fantástico, olha. Pastor Luiz Bento é meu amigo de Angola, ele de vez em quando aparece aqui em Portugal, e vai aqui em Braga pregar ali, aparece por aqui, a gente acaba conhecendo essas pessoas maravilhosas, né? Então é um prazer também, Pastor Luiz Bento, que pessoa sensacional, homem de Deus ele, e pronto. Então nós estamos aqui, vou contar um pouquinho para vocês agora como é que se deu essa vinda para Portugal. Queridos, às vezes a pessoa pensa assim, né? Ah, foi da noite para o dia. Não, não foi da noite para o dia não, querido. Foi durante muito tempo. Levou anos para acontecer. Primeiro é o seguinte, nós recebemos um chamado em 2007 e que nós iríamos para as nações. Naquele primeiro momento, nós achávamos assim que nós iríamos para um país de língua inglesa. E ficamos guardando isso no coração. Até que, 2009, eu fiz o Rema, 2009, 2010. A minha esposa fez o Rema em 2011, 2012. Mas em 2011, nós estivemos em Portugal. Nós viemos aqui com um outro pastor que a gente caminhava junto, era um pastor itinerante. Nós viemos pregar em algumas igrejas aqui de Portugal. E aqui em Portugal aconteceu algo assim como muito maravilhoso na minha vida. Foi o dia que Deus falou comigo a respeito de Portugal. Nunca tinha falado comigo até então, mas nesse dia, até mesmo aqui próximo de mim, numa praia que eu frequento aqui próximo aqui, frequento mesmo, é frequentar, porque nadar é impossível, a água é congelante. Mas a praia é maravilhosa. Então, eu estava nessa praia e Deus falou da seguinte maneira comigo. Presta atenção para você ver, hein? Deus falou assim, assim como as caravelas saíram dessas águas indo para o Brasil levando a minha palavra, é chegada a hora da minha palavra retornar para Portugal, para o avivamento que eu tenho para esta nação e para toda a Europa. Ele falou isso, eu achei aquilo fantástico. Eu falei assim, uau, manda os missionários mesmo, Deus. Eu achava que não estava falando comigo. Manda eles! Manda eles! Por quê? Porque na minha cabeça, bitolada, eu estava achando que eu ia para um país de língua inglesa, África do Sul, Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, qualquer lugar que falasse inglês. Menos Portugal.
Pronto, voltamos para o Brasil e aquilo começou a arder dentro do meu peito com uma intensidade que eu nunca vi nada igual. Você vai morar no Porto. Eu estou te chamando para o Porto. E quando ele começou a falar isso comigo, eu olhava assim e falava assim, não é possível que é o diabo que está falando isso comigo. Não é uma coisa dessa. E tal. Por que, Vitor? As pessoas têm que saber o seguinte. O Márcio Butileiro era um cara muito bem sucedido profissionalmente aí. Eu sei da sua história. Eu era muito bem sucedido, eu era gerente comercial de uma grande indústria no Brasil. Eu gerenciava 2 estados brasileiros. O segundo maior faturamento dessa indústria estava na minha responsabilidade. Então eu era muito bem visto dentro da empresa e estava muito bem, graças a Deus. Profissionalmente, não tinha razão de sair daí. Em termos de igreja, eu estava começando uma igreja em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Onde o pastor Alessandro está lá agora, né? Pastor Alessandro que está lá, que foi membro da igreja Verbo da Vida de Vitória. Meu primeiro professor no Rema foi ele. Então, uma bênção ele. E foi o meu primeiro diretor lá do Rema em Lagoa Santa. Então, ou seja, querido, eu estava numa ascensão de igreja, ascensão de Rema, ascensão ministerial, ascensão profissional. Eu tinha tudo para não vir para cá. Mas Deus não parava de falar. E aí eu fui falar com a minha mulher, porque ela sabia que nós tínhamos um chamado, mas ela, da seguinte forma, eu só saio quando Deus falar comigo. E aí eu fui falar com ela. Tinha acabado de comprar uma casa nova, eu fiz do jeito que ela queria, cozinha, armário para todo lado, a casa do jeito que ela queria. Aí fui falar com ela, olha, Deus está chamando a gente para ir para Porto. Você está maluco? Você está doido? Onde você tirou uma coisa dessa? Falei assim, Deus está chamando a gente para ir para Porto. Não aceito isso não, ele não falou nada comigo. Eu falei assim, não. Aí eu falei assim, rapaz, fui conversar com o meu pastor Marcelo. O pastor Marcelo já estava sabendo, eu sempre fui compartilhando com ele as coisas. Uma dica boa para você, querido, você que tem sonhos ministeriais, sempre compartilhe com o seu pastor os seus sonhos ministeriais. Não deixe ele ser o último a ficar sabendo da história. Não deixe ele ser o último a saber dos seus sonhos ministeriais. Daquilo que Deus tem falado com você. Compartilhe com o seu pastor. Ele vai ser a pessoa que vai poder te ajudar a entender, a discernir o tempo e o modo certo das coisas. Pronto. Aí ele falou assim, o meu filho, ame a sua esposa. Ame a sua esposa. Deus falou com você? Falei assim, falou, pastor. Então ele vai falar com ela. Pronto. Beleza. Fui lá e falei com a minha mulher de novo. Deus está falando para a gente ir para Porto, em Portugal. Ela falou assim, novamente ela repetiu, mas ele não falou comigo. Eu não saio daqui enquanto ele não falar comigo. Então aí eu virei para ela e falei assim, então tá bom. Deus vai falar com você. E aí pronto. Não disse mais nada. E aguardei Deus falar com ela. Pois não deu 3 meses, rapaz. A gente estava lá na igreja em Belo Horizonte. Quem estava na igreja? Herênio Ramiro. Ó, pra você ver, rapaz. Ó, que beleza. Profeta Herênio. Profeta Herênio. E o Herênio vinha lá, eu estava sentado do meio para trás na igreja, né? No corredor, e ele lá pregando lá na frente, eu só olhando, né? E de repente vem ele, com aquele jeitão dele, né? Com as camisas escampadão. Só eu sei. Microfone aqui no meio do peito, vem quicando na minha direção, né? Ele vem com aquele pulinho dele na minha direção, de repente ele chega do meu lado, bota a mão no meu ombro e faz aquela famosa pergunta que ele faz para todo mundo, né? O irmão tem um chamado? Eu falei assim, eu tenho um chamado. E ele perguntou assim, e qual é o chamado do irmão? Eu falei assim, eu tenho um chamado pastoral. Aí ele falou assim para mim, mas esse chamado pastoral necessariamente é para o Brasil? Aí quando ele falou isso, a minha mulher estava do meu lado, a Lisiane,
A Lisiane começou a chorar. Ela chorava em bicas, assim, de escorrer. Porque é ele conversando comigo e Deus falando com ela. Então, ali naquele momento, ele virou para mim e falou assim, mas é necessário que você fique aqui um tempo ainda. E eu entendi perfeitamente que era necessário eu ficar um tempo para poder fazer a escola de ministros que nós fizemos juntos. E aí, fizemos a escola de ministros, estabelecemos o Rema em 2014 em Lagoa Santa, e o pastor Alessandro foi para lá para ser o diretor da escola, e nós já sabíamos que ele ia ser o pastor da igreja, então nós iríamos fazer o processo de transição com ele, né? Então ele foi para lá e nos ajudou lá durante um ano, servindo lá na igreja com toda excelência, e logo que nós saímos, ele assumiu a igreja, e nós viemos para cá, dia 2 de fevereiro de 2015, nós viemos para Portugal. Saí, me desliguei da empresa, a empresa me deu todos os bônus e benefícios que eu mereceria receber. Deixei portas abertas lá, não saí pelas portas dos fundos. O tempo que eles me pediram para que eu ficasse lá e ajudasse no treinamento de outros profissionais que iriam assumir a região, eu fiquei, né? Então, Deus preparou todas as coisas para que o favor dele chegasse até os homens para me alcançar. E foi assim. Então, dia 2 de fevereiro de 2015, nós viemos para Portugal, aqui começar um trabalho na cidade do Porto, em agosto. 2 de fevereiro nós aportamos em Lisboa, ficamos lá 6 meses para poder dar entrada nos documentos, na legalização, e aí, quando tudo estava ok, dia 2 de agosto nós subimos para o Porto e começamos esse desafio de começar a igreja Verbo da Vida Porto, em Portugal. Que legal, que legal. Então não tinha nenhuma base no Porto, nada? Não, aqui era o seguinte, aqui em cima, eu moro num duplex aqui, é um apartamento duplex, é 2 quartos, mas ele tem uma escadinha que tem uma salinha ali em cima. Uhum. E ali naquela sala, nós começamos a fazer as nossas reuniões ali. Era eu, Lisiane ministrava o louvor, né, porque é a praia dela. Né? Deus não me deu essa graça, porque senão eu iria me tornar soberbo. Inclusive ela está presente aí, olha, um forte abraço, um beijão para você, viu, irmã Lisiane? Ela tá online, porque a guria mesmo, ela acabou uma live com Unshakable, do Ministério World of Life Ministries para a Europa. Então ela teve ministrando lá e foi uma bênção. E ela pegou e veio para cá para a gente. Mas, glória a Deus. Então, era a Lisiane ministrando louvor, eu pregava a palavra, o Arthur, meu filho mais velho, ele passava a sacolinha do dízimo da oferta, e o Estevão passava a letra das músicas. E o gato, tem um gato que é o Thomas, que ele sentava numa das cadeiras também, a gente fala que é o primeiro que aceitou Jesus foi o gato. Ai, ai. Mas era esse o nosso time aqui, e a gente começou assim, era a nossa família com a nossa família. E depois Deus foi enviando algumas pessoas para nos ajudar, vieram algumas pessoas lá do Rio Grande do Sul, da igreja do Paulinho, que passaram um tempo com a gente aqui. Oh, que legal. Foi bênção, glória a Deus, mas depois foram embora. Fomos para o Hotel Ibis, ficamos no Hotel Ibis 3 meses, e depois alugamos um outro imóvel, ainda não na cidade do Porto, mas na cidade ao lado, tipo Vila Velha, Vitória. Alugamos nessa outra cidade um imóvel e ficamos um ano neste lugar, aí depois nós fomos para o Porto. Quando nós chegamos no centro do Porto, a igreja explodiu. Isso agora. Foi num processo aí de um ano e um ano e meio. Que nós ficamos do lado de cá, e depois, quando nós saímos desse lado de cá, com 15 pessoas, nós entramos no Porto, com 15 pessoas.
E logo que nós entramos no porto com 15 pessoas, em menos de um ano nós já tínhamos 100 pessoas reunindo com a gente. Então, graças a Deus, a igreja começou a crescer, Deus foi trazendo pessoas de tudo quanto é canto. Temos portugueses, mas a maioria são brasileiros. Tem muito brasileiro que mora aí, né? Tem muito brasileiro que mora aqui. Eu dou graças a Deus por esses brasileiros, porque esses brasileiros que vão me ajudar a alcançar o povo português. Que o nosso objetivo é alcançar o povo português. Esse povo maravilhoso, o povo português é sensacional, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eles não são meio frios, não são muito católicos, não são isso, não são aquilo. Querido, tem nada disso. Tem nada de frio, não tem nada de católico. É você saber a cultura local. Existe um jeito de você chegar neles. E quando você sabe em compreender corretamente a cultura local, você alcança o coração dessas pessoas. Tem aí a minha portuguesa, talvez a minha portuguesa favorita, a Mônica Maciel. Ela é lá da igreja. Que portuguesa sensacional, que mulher de Deus para servir. Rapaz, sensacional essa Mônica. E isso, as pessoas estão chegando. Ela está fazendo, ela vai formar agora na nossa escola, Escola Bíblica Verbo da Vida, graças a Deus. Então, o povo está chegando, o povo português é a razão de nós estarmos aqui. Então, nós brasileiros que cá estamos aqui para poder servir esse povo maravilhoso português que está por aí. Muito bom. Sabe, você falou algo fantástico. As pessoas ficam falando às vezes, mas o povo europeu é frio, é isso, aquilo, outro. Gente, qual é a deficiência que se encontra na palavra? E se, em relação ao povo brasileiro, por conta de questões de usos e costumes, questões culturais, o brasileiro talvez considere o povo de um outro lugar diferente dos costumes que o Brasil tem? É claro, você não está no Brasil, você não pode ir para outra terra achando que você permanece na tua terra. Na verdade, você saiu do Brasil, entrou em Portugal, tem que entender a cultura de Portugal. Mas o que aquece o coração, embora você seja super simpático, super alegre, sempre alegre, é legal registrar isso, sempre muito alegre, mas é a palavra que você está carregando. A palavra aquece, né? Não tem essa. O ambiente pode ser como for, quando a palavra chega, é fogo chegando. E aí não tem jeito. Você foi para aí, não foi para passear. Foi com um propósito. E aí não tem essa de coração frio, irmão. Não tem esse negócio. Não é verdade? Eu tomo por base a própria Mônica mesmo. A Mônica é uma mulher acalorada em Deus, afogueada em Deus. Então, não vem com essa conversa para cima de mim que o português é frio, não. Talvez você, brasileiro, com a sua cabeça brasileira, que não está sabendo alcançar o coração deles. Né? Existe alguma forma cultural das pessoas que você tem que aprender a respeitar. Por exemplo, você vai para o Japão, você não estende a sua mão para cumprimentar um japonês. Isso é desonra. Né? Você está faltando com respeito com ele. Então, nós brasileiros, que a gente chega, gosta de pegar na mão, dar um abraço e mete um beijo no rosto do sujeito. É assim, nós somos assim. Né? Tá na nossa cultura, mas as outras culturas não são assim. Aí eu não posso pegar o meu balizamento cultural e querer estabelecer para o outro. Eu tenho que saber que tem uma forma. Eu tenho que saber entrar na cultura local, entendê-lo, como é que é, por que isso funciona assim, por que ele fala desse jeito. Né? Então, eu estava uma vez ouvindo um vídeo de alguém e essa pessoa estava fazendo uma piada com o povo português. Eu fiquei indignado com aquela situação. Por quê? Porque hoje nós somos um ministério transcultural, querido. E uma palavra que você dá aqui hoje, amanhã você vem pregar na minha igreja, você pensa bem, o povo português não vai receber de você. Por quê? Porque você lá atrás fez uma piada indevida com o povo português. Entende? Nós temos que saber compreender que essa telinha aqui hoje, ela nos leva para o mundo, para as nações, querido. E nós temos que tomar cuidado com isso, com aquilo que a gente fala.
Então, em vez da gente pegar e falar aquilo que não se deve, nós devemos focar naquilo que se deve. E o que se deve? A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Falemos das coisas simples. Né? Eu faço um videozinho praticamente todos os dias para deixar com o pessoal da minha igreja. Eu começo o vídeo dizendo assim: quero trazer uma palavra que pode lhe dar esperança. E a palavra que lhe dá esperança é a palavra de Deus. Por que eu começo assim? Porque o que dá esperança não é a minha experiência. O que dá esperança não é o meu achismo. O que dá esperança é a palavra. Então Aleluia. Vamos para a palavra. Aleluia. Aleluia, muito é bom, isso. Muito bom. Você sabe, pastor Márcio, claro, evidente, guardadas as devidas proporções, né? Mas eu sou de Vila Velha, nasci em Vila Velha, sempre frequentei Guarapari. O nosso ministério é um ministério missionário, a gente sabe disso, né? Isso, Bud James, né? Uhum. O apóstolo Bud e Mama Jan vieram de lá dos Estados Unidos. Então, tá no nosso DNA, isso, ministério missionário. Mas quando eu estou em Guarapari há 3 anos, né? A obra está crescendo, está avançando. Começamos lá com 6 pessoas, hoje já estamos com 45 membros. Oi? É no centro de Guarapari? É no centro. Estamos numa fase muito legal estão assinando um contrato de um prédio de 750 metros quadrados. Uau, então, assim, que legal. Tá rompendo, estamos avançando, né? Deus está no controle de tudo acontecendo no tempo dele. Estamos avançando, já criamos numa grande igreja, temos uma visão para Guarapari, está avançando. Mas quando eu cheguei lá, eu estranhei muito. Eu brinco, o povo de Guarapari está aqui online conosco, né, na nossa live, mas eu brinco, Guarapari tem até dialeto próprio, né? Nós estranhávamos muito algumas coisas, né? Porque nós aqui de Vila Velha só íamos lá visitando. E entendemos, quando você descobre o lado cultural, quando você consegue descobrir a pega, quando você para de se degladiar essa questão cultural e você internaliza isso. Hoje, nossa família aqui, tudo que vamos falar, tudo que vamos projetar para o futuro, é impossível não considerar Guarapari. Quando a gente pensa, olha, na próxima casa, lá em Guarapari, na próxima, você começa a falar desse jeito, porque hoje eu ainda resido em Vila Velha. É uma obra missionária, né? Eu me lembro quando fazia parte de uma outra igreja, nós considerávamos isso como missões municipais, que é esse intercâmbio municipal, não é? E a obra está avançando, está crescendo. Mas como é importante entender. E quando nós não entendemos isso, se eu estiver falando alguma besteira, é até bom estar contigo, que eu aprendo com o professor, mas quando nós não entendemos isso, é como querer calçar um sapato que não é nosso, que não cabe na gente. Não é? Quer dizer, nós precisamos entender isso. Ou então, tá com roupa de verão em pleno inverno, ou tá com roupa de inverno em pleno verão. Não adianta eu achar que algumas coisas, eu não estou falando de princípio, eu não estou falando da palavra. Princípios são perfeitamente... dá para se inserir em qualquer ambiente. Princípios bíblicos nem se fala. Mas eu estou falando de questões culturais. Não adianta eu achar que o que acontece em Vila Velha é exatamente igual em Guarapari. Não é. Não é. Não adianta achar que é, porque não é. Chega em BH. BH é diferente de Vitória. Minas Gerais é diferente. Rio de Janeiro é diferente. São Paulo... Portugal é diferente do Brasil. Não é a mesma coisa. Na verdade, tem que entender isso. Né? Tem que entender. Se a pessoa não entender... complica. Olha, nós estamos em casa e eu estou muito à vontade, mas eu vou ter que pedir uma ajuda para a Lisiane. Lisiane, você está aí, por favor, traz para mim o carregador do telemóvel, que ele está acabando a bateria. Aí, chama telemóvel aqui, não é celular. Telemóvel. Não é celular. Você não falou pá nenhuma vez? Opa! Falou pá uma vez ainda? Não é? Eu tenho uma relação interessante. É um gajo muito inteligente, rapaz. Um gajo. Eu tenho uma relação muito próxima a Portugal. Eu tive o privilégio, em uma época da minha vida, ter uma indústria em Braga, em Portugal. Sim. Teve um tempo que eu, profissionalmente falando, eu acabei empreendendo em Portugal e adquiri uma indústria em Braga. Eu, inclusive, tive no Porto 2 vezes. Olha que interessante. 2 vezes já. Muito tempo atrás. Muito legal. Mas cadê a Lisiane? Só apareceu de longe e saiu, ué? A Lisiane trouxe aqui para mim o meu carregador aqui, porque estava acabando aqui, rapaz. Olha,
Foi uma atrás da outra, obrigado, Liz. Foi uma live atrás da outra hoje. Eu estou desde 18h30. Estou desde as 18h30 em live. Uma atrás da outra. Live de oração da igreja, nós estávamos na oração, depois passamos para outra live, que foi a live que eu faço toda segunda, quarta e sexta. Foi com o Thiago Freitas, que você esteve lá comigo às 20 horas. Fantástico. Muito bom. Fantástico. Cara é fera. Thiago é fera. Você tem que trazer ele aí para ele falar com você também. Já esteve conosco. Ah, já? Que bênção. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Bom demais, bom demais. Depois eu tive uma outra, a Lisiane teve uma live, que foi essa do Uncheckable, e agora eu tive uma live com os meus pastores, com a diretoria da igreja, e agora é essa aqui com você. Mas é bênção demais. Aí a bateria foi embora. Mas então, só para poder dizer, o pastor Márcio está falando desde das 18h30, só para você saber, você que está conosco lá, agora são 23h30, tá? É isso aí, 23. Exatamente. Que bênção. Eu vi aí agora, a Mônica, ela falou que aí tem um ditado, né? Um ditado popular que diz assim, cada roça com o seu fuso, cada fuso com o seu uso. Olha isso, tá vendo? Nem eu sabia. Olha, Mariana Nota. Mariana Nota está conosco aí. Ei, Mari. Beijo pra você, Mari. A Mari está aí também. Benção demais. Agora, pastor Márcio Butileiro, fala para mim. E agora? Fui chamado. E agora? Rapaz, isso é muito importante. Fui chamado e agora? É uma questão mesmo de nós entendermos algumas coisas. Porque você está falando aí para um grupo de... Você tem aí pastores, você tem líderes... Mas você tem muito membro de igreja, que às vezes as pessoas ficam pensando assim, será que eu tenho chamado? Né? Isso pode ter acontecido com várias pessoas, aconteceu comigo, né? Com certeza pode ter acontecido com você também, mas quando a gente está começando a vida cristã, às vezes a gente fica cheio de dúvidas, né? Eu tenho chamado? Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer, querido, você tem um chamado. Vamos lá? Em primeiro lugar, eu quero ir lá na Bíblia com você. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Verso 17, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, começa assim, olha, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Ou seja, você esquece aquele velho estilo de vida que você tinha, nós estamos num novo estilo de vida, ok? É daqui para frente. Esquece daqui para trás. Nós vamos daqui para frente. E aí nós vamos para versículo 18. Fala assim, ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, você foi reconciliado com Cristo? Se você um dia entrou na família de Cristo, querido, acabou. Você está agora chamado para o ministério da reconciliação. Assim como a palavra brilhou no seu coração e chegou no seu coração, você também tem o mesmo chamado, a mesma direção. Não existe. Eu tive um pastor há muitos anos atrás que ele dizia o seguinte, Vitor, ele falava assim, não existe crente sem ministério. Não existe crente sem ministério. E crente de banco não existe. Se você tiver alguma coisa, com certeza você vai ter um... Se você tiver em Cristo Jesus, com certeza você tem um ministério. Né? Então nós temos o ministério da reconciliação. Aí depois o apóstolo Paulo fala de um outro ministério também, que não é desses ministérios que estão evidentes, que é o ministério de socorros. Que é outro... às vezes as pessoas pegam e não compreendem esse ministério. E talvez esse seja um dos ministérios mais importantes da igreja. Querido, deixa eu te falar uma coisa de coração de pastor. Um pastor, ele não dá conta de carregar uma igreja nas costas sozinho. Ele precisa do ministério de socorros. Ele precisa de pessoas que entendem
o seu chamado no Ministério de Socorros. Pastor, mas o que é Ministério de Socorros? Tudo aquilo que envolve o bom andamento da igreja é Ministério de Socorros. Né? O Ministério de Músicas faz parte do Ministério de Socorros. O Ministério de Diáconos faz parte do Ministério de Socorros. Ele está ali para socorrer, para dar suporte, para ajudar em tudo aquilo que seja necessário. Imagina você, pastor Vitor, imagina você ali em algum momento, você no culto, você está pregando a palavra e uma pessoa pega e aceita um apelo que você tenha feito, ela chega, ela vai cair, você corre para dentro para segurar, e na hora que ela acabou de cair no chão, você vai colocar um paninho ainda por cima dela. Não tem jeito, Não tem jeito, não. Você nunca viu um atacante cobrando um escanteio correndo para cabecear. Existe aquele que vai cobrar o escanteio e existe aquele que vai cabecear. É fato. Então, não existe essa história. O Ministério de Socorros é fundamental, é muito importante, talvez o ministério do pastor que está lá na frente pregando, porque o púlpito é algo que às vezes na cabeça das pessoas é algo desejável, né? É algo que eu quero, o microfone foi feito para mim, eu quero isso. Só que as pessoas não sabem que aquele lugar ali representa menos de 5% da vida de um pastor. Exatamente, exatamente. Então, o holofote às vezes está em cima da gente, mas atrás desse holofote existe um peso que, se você não foi chamado para tal, você vai ser sucumbido pelo peso. Você tem que ter a exata noção de quem você é em Cristo Jesus. Por isso é importante essa pergunta, por isso é importante essa observação. Fui chamado, e agora? Eu fui chamado para quê? Se eu fui chamado, se eu tenho chamado, a primeira coisa que eu preciso saber é eu sondar o meu coração. Eu preciso sondar meu coração. Por quê, Vitor? Deixa eu te dizer uma coisa, pastor Vitor, e você que está nos ouvindo aí. Não entre no ministério se você ainda não está preparado. E eu vou falar com você do que é estar preparado. 1 Timóteo, capítulo 3. Eu vou te mostrar algumas coisas importantes. 1 Timóteo, capítulo 3. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. E aí você pode colocar aí apóstolo, pastor, profeta, evangelista, mestre, qualquer coisa. Qualquer um que você, o diácono, o líder do Ministério de Música, qualquer um. Se você almeja uma obra como essa, excelente obra almeja. E aí ele vem. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra em condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Tudo isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, Vitor, ele está falando que para eu entrar no ministério, eu não posso entrar para depois adquirir essas coisas, essas características. Para eu entrar no ministério, eu já tenho que ter essas características. Eu já tenho que estar com um caráter desse jeito. Eu não posso entrar no ministério com meia boca. Ah, não, pastor, mas depois que eu for ser pastor, aí eu vou tratando nessas áreas minhas. Mentira!
Você está enganando a si mesmo e você vai entrar numa canoa furada, você vai se arrebentar e vai ferir os outros. Ministério não é para brincar com ele. Ministério é coisa séria. Amém. E a pessoa que é chamada tem que ter essa convicção. Fui chamado, e agora? Eu estou pronto? Fui chamado, e agora? Eu estou com a minha vida em ordem? Se a sua vida não está em ordem ainda, se o seu caráter ainda não está como de um obreiro aprovado, meu querido, calma. Bota o seu chamado na prateleira, porque Deus não te quer lá ainda não. Deus pode até ter um chamado para você, mas é necessário que você ainda seja aprovado. Amém. É necessário que você ainda passe por um tempo. E aí sim, qual é a dica para isso? A primeira dica, converse com o seu pastor. Submeta ao seu pastor e fale com ele: pastor, eu tenho chamado, eu sou nota 10 nessa área, mas nessa e nessa área eu sou um zero à esquerda, eu preciso ser corrigido. Me ajuda a corrigir isso na minha vida e me treina para eu chegar onde que Deus tem para minha vida. É assim, querido, que funciona. É assim que vai dar certo. É assim que você vai ser bem-sucedido ministerialmente. Para que você não entre no ministério e faça o nome de Jesus uma vergonha. Amém. É sério, meu querido, mas é isso. O ministério é excelente obra, eu vejo. É coisa linda, é coisa maravilhosa. Mas o peso que está sobre a vida de um ministro não é uma coisa comum. Vai ter dias que você vai chorar e ninguém vai saber. É só você e o Pai. Vai ter dias que você vai pegar e vai dobrar o seu joelho do lado da cama e vai chorar amargamente. Porque ninguém vai te dar ouvidos. E ninguém poderá ouvir mesmo. Porque as coisas que você vai estar chorando diante do Pai não são ditas para ninguém. Para poupar o povo, para amar o povo, você não diz. E aí você toma o nome de tudo quanto é coisa. As pessoas jogam pedra em você, vão te atirar, vão querer denegrir a sua imagem, vão fazer de tudo. Mas o que eu quero dizer, Vitor? Vai chegar um tempo que Deus é a sua justiça. Deus é o seu juiz. E ele vai se encarregar de te defender. Você não precisa se defender. Deus é que vai ser a sua defesa. E ele vai mostrar, com o passar do tempo, que você estava certo. E as pessoas verão que você estava certo. Então, tem um chamado. E agora? O que fazer com isso? Primeira coisa, fazer uma autoanálise. Fazer uma autocrítica. A palavra de Deus diz lá, quando Paulo está orientando a respeito da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Sabe, eu vou parafrasear o apóstolo Paulo, se você me permite. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então, entre no chamado. Amém, amém. Então eu tenho que me examinar. Eu examino a minha vida e vejo que precisa ser corrigido e alinho isso diante de Deus, alinho diante da palavra e principalmente eu coloco diante do meu pastor. O meu pastor vai ser o termômetro para eu ver se eu estou fazendo a coisa certa ou não. Quando eu vim para Portugal, eu falei uma coisa, só quero te dar esse testemunho para passar a bola para você de novo. Quando nós viemos para Portugal, eu e Lisiane falamos o seguinte, um para o outro. Nós vamos conversar com o pastor Marcelo e nós vamos lá em Campina Grande, junto com ele. A gente já estava caminhando a conversa com ele para a gente ir em Campina Grande para nos apresentarmos lá. E ver o que o Ministério tinha para nos orientar. E a nossa decisão foi a seguinte: aquilo que o Ministério falar e o meu pastor Marcelo decidir, nós vamos acatar. Ainda que seja não ir. Ainda que seja não ir.
Se tivesse que ficar lá mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, nós iríamos ficar. Por honra, por submissão e por obediência. E por saber que os meus líderes nunca iriam dizer não para mim porque queriam o meu mal. Eles iriam dizer o meu não porque sabiam, uma nota por dentro, que ainda não era o momento. E nós decidimos nos submeter a isso. Amém. Amém? Amém. Dá até vontade de enveredar e começar a falar sobre honra, né? Mas eu vou me ater ao tema, deixa o outro tema para outra live. Mas em relação a isso, eu quero só trazer de volta o que você disse no começo, pastor Márcio, quando você falou a respeito de que todo mundo tem um chamado, né? Paulo escreveu, você começou de um jeito muito feliz, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18. E no 18, quando você leu, quando você disse que ora, tudo provém de Deus, e fala que ele nos reconciliou e nos deu um ministério. Ora, quem tem um ministério é ministro, né? Não tem como ser ministro sem ter ministério. Logo, se eu tenho um ministério, então ministro sou. O mesmo Paulo fala que convém que os homens nos considerem como ministros, né, dispenseiros de Cristo. Essa palavra ministro, nós sabemos que é ruperetes ou rupereta, que é um escravo remador, que tem a incumbência de fazer com que a nau chegue no seu destino. Então, pesa sobre nós. Eu estou usando essa expressão pesa, mas eu não quero deixar de considerar o livro de Oretha Reagan, quando ela abordou biblicamente o fato de que o preço nunca vai ser maior do que a graça, né? Exatamente. Isso não quer dizer que não haja peso. Perfeito, não quer dizer que não haja, as pessoas confundem, né? Não, mas agora eu lancei sobre o Senhor meu fardo, né? Não, veja bem, a Bíblia fala que existe um fardo, é leve, ok? O jugo é suave, mas não quer dizer que não tem fardo e nem jugo. Entendeu? É leve e suave, mas existe. Amém. A respeito de ser perseguido também, né? Guilherme até tem uma experiência interessante sobre isso. Se formos perseguidos por pregar o evangelho de Cristo, sofremos perseguições. Isso é bíblico também. Né? Não tem nada de anormal, ninguém pode dizer que não sabia disso, é só ler a Bíblia. Isso está escrito, não é verdade? Agora, o que eu quero abordar, e é interessante que você começou falando sobre isso, que, ok, todos nós temos um chamado. Ora, se eu tenho um chamado, e a Bíblia diz que eu tenho um chamado, se eu não entrei no meu chamado ainda, esse é um tempo para que eu possa aproveitar ao máximo para me preparar. Porque Exatamente. Eu tenho um chamado. E eu gosto do que o Rema, aquela frase do Rema, que diz que tempo de preparação não é tempo perdido. Exatamente. Não é verdade? E tem gente que quer esperar. Não. Quando eu entrar no chamado, eu vou ler aquele livro, eu vou ler aquele outro, eu vou fazer aquilo. Você está todo errado, irmão. O tempo de preparação é agora, até porque Deus nos dá o privilégio de exercermos aonde estamos agora. Tudo que estamos aprendendo. Como que isso se dá? Eu preciso ser uma bênção onde eu estou agora. Sobre ter chamado para as nações, no seu caso, você está em Portugal, você nunca teria sido mandado para longe se você antes não tivesse sido uma bênção perto. Exatamente. Nunca. Deus não vai mandar para longe quem não é uma bênção perto. Não vai. Exatamente. Ô, Vitor, então, deixa eu falar para você. Olha só, essa questão que você abordou aí, eu acho que isso é fundamental, porque é o seguinte, as pessoas falam assim, quando eu for estudar, eu vou ler todos os livros. Quando eu for pastor, eu vou ler todos os livros. Eu tenho uma frase comigo, é o seguinte, eu não estudo para pregar. Eu estudo para viver. Então, eu não posso esperar uma oportunidade de pregação para eu estudar e me preparar para uma pregação. Eu tenho que estar pronto em todo o tempo. Sabe por quê, Vitor? Eu passo do pressuposto seguinte, a qualquer momento eu posso me deparar com alguém tendo uma necessidade na rua. Necessidade, e aí eu quero dizer que é necessidade da palavra mesmo.
Se eu não sei dar razão da minha fé para a pessoa, como é que vai ficar? Exatamente. Por que eu posso dizer para aquela pessoa que ela é curada, que ela pode ser curada? Baseado em quê? Eu vou basear na minha experiência? Glória a Deus, a minha experiência é maravilhosa. Eu fui curado de câncer. Então é maravilhoso, mas a minha experiência não serve de nada para ela. A minha experiência não vai gerar fé nela. A minha experiência não vai produzir transformação nenhuma na vida dela. Essa é a minha experiência. Mas o que vai produzir transformação na vida dela? É fé. E a fé só tem um jeito de chegar, não é pela experiência. A fé só chega pela palavra. É a pregação da palavra de Deus. Agora, eu estou pronto para poder dar razão na minha fé para aquela pessoa que precisa de cura? Eu preciso estar pronto. E se ela quiser saber, e se a pessoa for uma pessoa que quer saber a respeito de escatologia, ele gosta de saber do futuro, eu estou pronto para poder dar uma aula, no mínimo como a do Tiago deu hoje aqui, para mais cedo, e você participou lá, você viu? Eu tenho que saber pelo menos o básico daquilo tudo que está naquela mente brilhante do Tiago. Aconteceu comigo hoje. Eu estava naquela live. Na hora que eu estava na live, eu recebi uma ligação, inclusive está conosco aqui na live, Luana e Juninho, que estão lá em Gozo. Juninho, inclusive, é jogador de futebol. Você falou sobre o atacante, Juninho é atacante. O Elton também, que está conosco aqui, jogador de futebol, é centroavante também. Os dois estão conosco aqui na live. E Luana me ligou fazendo perguntas escatológicas. E faz o gol. Exatamente. Luana me ligou fazendo perguntas escatológicas. Eu gosto do que o pastor Jorge fala. Lá em Hebreus capítulo 6, quando fala sobre as doutrinas básicas de Cristo, exatamente. um terço das doutrinas básicas de Cristo são escatológicas. Um terço. Então eu preciso saber escatologia. Exatamente. Agora, espera um pouquinho que eu vou dar um pulinho ali em casa que eu vou estudar. Não existe isso não, meu irmão. A Bíblia fala, procure apresentar-se a Deus como obreiro que não teve que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um detalhe, as pessoas às vezes acham que essa é uma obrigação do pastor, é uma obrigação de quem está com o microfone na mão. Não, isso é coisa de crente. Bíblia é coisa de crente. Irmão, alguém escreve aí, por favor, para ficar registrado. Bíblia é coisa de crente. Você é crente? Bíblia é coisa de crente. É isso aí. É isso aí. Né? E o apóstolo Paulo vai um pouquinho mais além disso. O apóstolo Paulo fala que nós somos cartas vivas. Amém? Top. Ou seja, as pessoas vão ler em nós. Agora, o que as pessoas vão ler? As pessoas vão ler em nós o quê? Vai ler em nós o Jornal Nacional? Elas vão ler em nós o quê? É o último fake news da Folha de São Paulo? O que eles vão ler em nós? Eles têm que ler em nós a palavra de Deus. É a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. É isso, é a verdade. Deus acima de todos. Como é que é o negócio? O slogan do homem lá é... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Deus acima de todos. Oxi. É isso aí.